Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Hoje, para encerrar a semana, as projeções econômicas. Desemprego médio no ano, 10,5%, que é inferior do ano passado. Por quê? Isso é fruto do crescimento econômico, é isso? Sem dúvida. Isso vem com a estabilização da atividade ao longo do ano passado e com essa recuperação que já é claramente visível nos meses mais recentes. Agora, muito alto ainda, né? 2 dígitos? É muito alto. Agora, vamos lá. A intensidade da recuperação é que é muito complicada, né? E o conteúdo da recuperação é complicado. Isso tem a ver com o quadro geral que a gente coloca aqui. Se não, veja bem, o que está recuperando, claramente, é consumo. Tá? E a gente sabe que a economia cresce quanto mais se consome, mas quanto mais se investe. Então, numa situação em que o governo está querendo reduzir o gasto, o setor externo está indo bem, mas não vai melhorar, então ganhos, crescimento adicional vai ter de consumo de investimento. Investimento vai ter? Não vai. Quer dizer, nesse ano, e provavelmente para o ano que vem, é muito difícil imaginar que você tenha empresas com investimentos grandes, relevantes, capazes de puxar a economia. Porque a ociosidade é muito grande? A ociosidade ainda é muito grande. É claro que sempre há investimentos em modernização, em atualização, em eficiência, busca de eficiência econômica e tal. Mas isso é pouco perto do que a economia precisa para crescer. E tem a parte de infraestrutura, né, que você tem gargalos enormes. O governo não tem dinheiro. Mas você tem incertezas enormes também. Né? E as concessões? E as concessões... Não saem, né? A concessão é assim, você sempre tem a mesma lista das concessões, aí um projeto você desdobra em 2, fala que é novidade e tal, e não sai. Por que não sai? Desses mistérios do Brasil que vale um mais livros, né? Mas só para concluir, claro. Luiz, é assim, o consumo anda de que jeito? Ele anda com a renda de cada um e a quantidade de ocupação, de gente ocupada. A renda melhorou ano passado muito. Por quê? Porque a inflação caiu. Então, quem tinha reajuste de salário no começo do ano, teve um reajuste de 6%. Quem teve, como nós, em outubro, foi 3%. Ou seja, quem tinha reajuste de 6%, a inflação caindo, a renda real desse cara aumentou, claramente. Então você tem esse aumento de renda de um lado e de outro lado recuperação de ocupação, embora a enorme maioria tenha sido emprego precário, ou ocupação precária, o fazer bico, trabalhar informalmente. Esse processo eu acho que está interrompido. Eu não vejo mais espaço para fazer bico esse ano do que o ano passado. E eu não vejo a inflação caindo de novo. Então esses dois movimentos dão uma emperrada na melhora da atuação da economia. Mas é claro, quando se compara com o ano passado é melhor. Sim. Agora, a inflação tranquila, né? 3,7%. Tranquilo. Abaixo do centro da meta. Né? Abaixo do... É isso que justifica uma Selic tão baixa? É isso que justifica uma Selic tão baixa. E para ser sincero... Quer dizer, baixa para os padrões brasileiros, não para os padrões mundiais, né? Não, mas você veja, ela não é exatamente baixa, né? Se você descontar isso aí pela expectativa de inflação de 12 meses adiante, ela ainda está acima de 2,5% em termos reais. Uma coisa como 2,7% em termos reais. 2,7% em termos reais, se o país não cresce 2,7%, é uma situação complicada, né? Você tem que pagar juro de 2,7% crescendo menos. Esse ano você vai ter uma situação mais ou menos razoável, porque a gente acha que o país vai crescer mais para 3% e que provavelmente você vai continuar até o fim do ano com um juro real um pouquinho abaixo de 3% na base anual. E 6,5% significa mais um corte de 0,25%. Significa. Na próxima reunião já do Copom? Na próxima reunião, eu acho que a grande janela é essa. E, sinceramente, entre a decisão deles e o dia de hoje, eu acho que se houve surpresa foi favorável. Os preços de alimentos nos atacados continuam em deflação. Ontem, numa prévia do IGPM, houve uma aceleração da queda
deflação ainda de alimento no atacado. Isso pode ser visto como uma surpresa se isso se prolongar de fevereiro para março. Aí vai ser difícil não cortar. Vai ser muito Bom, e para difícil. finalizar, no bloco anterior você falou mal do Bitcoins, né? Agora tem que projetar dólar. Pronto, 3,45. Por que esse dólar um pouquinho mais caro? A nossa visão para o mundo, para o ano, é assim. Resto do mundo, lá fora, qual é o determinante que está explicando tudo? É do ponto de vista econômico. A China continua num crescimento importante, consistente, isso segura os preços das commodities num patamar bom, dá volume para o comércio mundial. O que pode atrapalhar? É taxa de juros nos Estados Unidos. Então, nós temos aí uma mudança de comando no Banco Central americano. Esse Banco Central vai estrear em março. É no mesmo dia da próxima reunião do Copom, uma coincidência Fortes interessante. Fortes emoções no mesmo dia. Eles vão resolver às 15 horas e nós às 18. E você tem uma preocupação clara com a aceleração da inflação nos Estados Unidos. Não estou justificando uma alta, estou falando que by the book tem sentido isso. E os riscos associados ao Trump, que a gente já falou, né? Não só a incerteza como política, mas a incerteza econômica em relação à política fiscal nova, que deve ser expansionista, etc. Então, o risco lá fora é esse. Eu acho que isso é suficiente para manter uma certa tensão no mercado de câmbio, tá? Mesmo com a liquidez abundante. Então, eu acho que você deve ter um patamar de piso que é 3,10, 3,15, talvez isso vá aumentando ao longo do ano. E tem uma outra parte que é nossa, que é a nossa incerteza doméstica. O pressuposto 3,45, porque aqui nós estamos falando de 31 de dezembro, significa que não ganhou eleição alguém que o mercado se assuste, é isso? Veja, eu acho que a eleição desse ano, ela tem um componente novo, relativamente, que é quem quer que ganhe, no dia seguinte vai ser suspeito de não conseguir articular o governo seguinte, o seu governo, em bases convincentes. Vamos lá. Capacidade de renovação na Câmara esse ano é desse tamanho. É muito pequeno. Muito difícil o próximo governo não conseguir não precisar da Câmara. Então, se olhar esse diálogo executivo-legislativo, ele não vai ser muito diferente da situação atual, percebe? Então, quando você olha para as grandes discussões, para os grandes debates, sejam esses colocados aí, sejam outros, eu acho que vai cair a ficha de que vai ser um ano muito difícil, 2019. Muito bem, José Francisco Lima Gonçalves, nós estamos gravando o programa no dia 20/2, terça-feira. Queria que você fizesse, por favor, um visto aqui, porque a ideia é que ele volte daqui um ano, não para a gente ver o que ele errou, o que ele acertou, mas, na verdade, o que aconteceu no Brasil e no mundo que interferiu, enfim, afetou aí as suas projeções. Combinado? Maravilha. Obrigado, hein? Luiz, obrigado. Para finalizar, o termômetro do seu humor hoje, você compra ou vende Brasil hoje? Hoje é terça-feira, então eu vendo. Hoje está vendendo, não está muito otimista, né? Então não. Tá bom. Muito obrigado a você pela audiência, um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o programa da semana que vem.